Amados, fui convidado para trazer uma mensagem aos irmãos, uma mensagem mais descontraída, né? Espero eu, mais leve. Apesar de já terem se passado 5 anos da minha consagração ao ministério pastoral, é a primeira vez que eu prego num culto de casais nessa igreja. Que maravilha, né? E é sempre que a gente vem trazer a ministração, e eu penso especialmente a respeito de casamento, ministério de casais, às vezes pode parecer na cabeça das pessoas, né, que quem vem ministrar, principalmente pastor, tem um casamento assim, perfeito, né? Nos tem, ou olham para a pessoa que vai ministrar e fica imaginando, nossa, o casamento dele, da esposa dele, deve ser um céu de brigadeiro, né? Não deve ter nenhum dos problemas que a gente lá em casa passa. E, irmãos, não é bem assim. Tanto que nós, quando estamos aqui, nós estamos aprendendo juntos. Eu não estou aqui para passar, né, nenhuma lição de vida que esteja na minha perfeição, que esteja tudo bem, tudo maravilhoso, e que você se enquadre nesse exemplo ou fique frustrado. Não. Todos os casamentos, irmãos, têm os seus problemas. Nenhum casamento é perfeito. Nós vamos caminhando, não é? Se conhecendo ainda. Todos nós passamos por problemas. Amém? Que bom que vocês não estão com problemas. Só eu e Zamara lá em casa. Mas a Cris aqui no início falou sobre mudança, né? Muita coisa mudou. E o texto, a mensagem que nós vamos ouvir hoje é exatamente sobre isso, mudança. E eu queria que você ficasse de pé para a gente iniciar, já que estamos conectados. Queria te convidar a abrir no livro do profeta Malaquias, no capítulo 3. Vamos ler apenas o versículo número 6. Os irmãos acharam? É mais fácil, né? O último livro aí do Antigo Testamento, Malaquias, capítulo 3, versículo 6, diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Amém. Vamos orar. Meu Deus, te agradecemos por estarmos aqui reunidos. É uma alegria no nosso coração, depois de tanto tempo, Senhor, sem termos este momento, um culto voltado para os casais, termos, ó Deus, a grata surpresa de vermos tantos irmãos aqui conosco, alguns até algum tempo não vemos. Obrigado, Senhor, por isso, porque foi o Senhor quem nos trouxe, e estamos aqui, meu Deus, com o desejo de ouvir uma palavra prática para a nossa vida conjugal, que todos nós possamos crescer juntos. Ó meu Deus, que nenhum de nós se sinta frustrado, mas que cada um de nós, meu Deus, possa se ver como um casamento ainda em evolução, um casamento melhor a cada dia, crescendo, aprendendo juntos, meu Deus, sendo construídos sobre a Tua palavra, essa que queremos ouvir nessa noite, pedindo que o Teu Espírito Santo fale ao coração de cada casal, de cada cônjuge individualmente, e que nós possamos, meu Deus, nos acertar no Teu caminho, e pedimos a Tua graça, me coloco na Tua disposição, para que o Senhor me use com graça, com misericórdia, para que essa palavra seja pregada. Assim oramos juntos, agradecendo em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Bom, como eu disse, as nossas vidas estão em constante mudança, né? Como a Cris disse aqui no início, muita coisa mudou de março para cá, e não somente de março para cá, muita coisa mudou no seu casamento, aliás, mudou na sua vida. Você é uma prova viva disso, todos nós, certo? Nós estamos aqui porque mudamos, ou melhor, Deus nos mudou.
Se não fosse por Deus, por essa mudança, ele diz na sua palavra, eis que tudo se fez novo. Deus mudou a nossa natureza, nós agora estamos vivos para Deus, antes estávamos mortos em delitos e pecados. Então você foi transformado, você é uma prova disso, estar aqui hoje é uma prova disso. A vida muda, os nossos casamentos mudam, você olhando para o cônjuge que está aí ao seu lado, veja se ele mudou, dá uma olhada, sonda bem, olha para os cabelos, se ele tiver, se não tiver, olha para a careca dele. Ele mudou, você também, eu mudei, todos nós. Um dia desses, um rapaz muito intrometido, né, para consertar um aparelho de ar-condicionado lá na nossa casa, viu uma foto nossa do casamento na estante, né? Lembra disso? E ele era muito intrometido, virou para mim e falou assim, caramba, o senhor está com a cara de galã aqui? Agora, o caco estragado. Isso já automaticamente diz, né? O senhor era alguma coisa, agora o senhor já não é mais nada. O senhor estava bem aqui na foto, né? Mas tudo bem. As vidas vão mudando, irmãos, tudo na vida. O casamento vai mudando também, as coisas vão se transformando na nossa vida. As empresas, inclusive, têm hoje, muitas delas, um departamento exclusivo para isso, né? Eles chamam de gestão de mudanças, o que é um erro. Essa palavra pegou aí, virou moda, mas não existe isso. Aliás, quem gesta agora é a Cris. A Cris é que é uma gestante. Então ninguém gesta nada, as pessoas gerenciam. Mas esse termo aí de gestão pegou, né? E há agora, em algumas empresas, um departamento exclusivo para isso, para gerenciamento das mudanças. Como os funcionários vão se adaptar a isso, como também todos os outros vão se adaptar a essas mudanças, porque as coisas realmente mudam, irmãos. Nós estamos passando por isso, vivenciando na pele, algo que nós não vamos esquecer para o resto das nossas vidas, esse ano que nós estamos vivendo. Mas a pergunta é, estamos preparados para elas, para essas mudanças? Nós, no nosso casamento, sempre eu vou tentar traçar, né, um paralelo para o nosso casamento, para o nosso cotidiano. E vocês vão ver que às vezes eu menciono alguma coisa secular, eu tenho mania disso, eu não pretendo ser muito específico, aliás, nem gosto muito de me aprofundar numa coisa que não é minha área, porque às vezes nós, pastores, quando vamos preparar alguma coisa, a gente estuda e acaba estudando algo que não é, né, da nossa... A gente gosta de dar pitáculo na área dos outros, então eu tenho um pouco de receio de acabar falando besteira. Se algum profissional da área tiver aqui depois, puxa a minha orelha e fala, o senhor falou besteira, mas... Nós estamos preparados para essas mudanças? Como nós estamos lidando com essas mudanças, irmãos? Porque uma coisa é fato, elas vão acontecer. Nós, quando somos crianças, não sei se isso também já passou pela sua cabeça, a gente tem aquele pensamento, né? Às vezes a gente tem um déjà vu na nossa cabeça e pensa no passado e imagina assim, poxa, por que mudou? Por que agora eu não tenho mais aquela pessoa? Por que eu não tenho mais essa situação? Por que eu não tenho mais isso ou mais aquilo? Por que mudou? Por que aquelas pessoas se foram? Você já passou por isso? Já sentiu falta de alguma coisa na sua vida não mudar, de alguma pessoa não deixar, né, de estar presente contigo? A gente passa por isso, é um desejo. E aí, irmãos, às vezes quando a gente não está preparado para essas mudanças, muitas vezes repentinas, se não tivermos esse preparo, e é o que nós buscamos dia a dia, juntos aqui, todos os cultos na ministração da palavra, nós buscamos isso, a capacitação, para a gente estar pronto para elas quando vierem. E isso acontece conosco porque todo movimento inesperado gera um desconforto. O nosso corpo, nós gostamos, né, de sempre manter aquela rotina, de sempre estar naquele compasso. Quando alguma coisa sai do caminho, isso gera um desconforto na maioria de nós, isso é algo natural.
Existe um escritor que eu vou citar aqui, não porque eu conheça ou porque eu leio, mas gostei da frase dele, é Samuel Johnson, um escritor e crítico literário inglês do século XVIII. Ele disse o seguinte: as correntes do hábito são fracas demais para serem sentidas, até que sejam fortes demais para serem quebradas. E isso é uma verdade. A rotina, as coisas do hábito, coisas muito sutis, muito fracas, que você não sente. E isso vai passando, até que um ponto aquilo se torna tão forte que você não consegue quebrar. E o problema é que você não sentiu quando ela começou a se estabelecer. Então, quando o inesperado acontece, a mudança acontece, nós sentimos esse problema, não é? Eu queria fazer uma dinâmica contigo, para a gente descontrair. Queria pedir que você ficasse de pé. Você recebeu uma folha branca. Talvez alguns já tenham feito essa dinâmica aqui, no seu trabalho, em algum curso. Se fez, não diga. Se não fez, faça comigo, com todos, né? Está vendo essa folha branca? Sacode ela assim. Nós somos criados por Deus e somos com essa folha branca. Nascemos puros, sem nenhuma mácula, sem nenhuma ruga. Não passamos por nada, não sabemos de nada. Mas crescemos e as coisas mudam. Aí vem sobre nós... já passa comigo. Vem sobre nós, sobre a sua vida, sobre a minha vida, problemas de saúde, perdas de parentes, perdas de emprego, mas nós, eu, você, que somos cristãos, como nós conhecemos, agora vai abrindo de novo, Deus nos restaura, Deus nos restabelece, Deus muda o nosso rumo. Repare no som. Reparando o som? E aí nós voltamos a esse estado. Faça de novo. Viu a diferença do som? Que maravilha, Deus conduzindo sua vida, tudo tranquilo, nenhum problema, zero de preocupação, mas aí as coisas mudam. Deus mexe com você, leva você daqui para lá, Deus te faz passar num deserto. Amassa, pensa na sua sogra, pensa no cunhado, pensa em alguém, pensa, sei lá, no prefeito. Pode amassa bastante. Mas sempre vem a restauração. Como eu costumo dizer, não há nada ruim que dure para sempre, nem nada bom também, não é? E aí, Deus nos restaura de novo e nós voltamos a ser a folha. Sacuda novamente. Que maravilha, que suavidade. Agora pega essa folha, olha para ela. Você compara com a do seu cônjuge. Vê se as rugas são iguais. Os amassados coincidem? Não, né? Você leva essa folha para casa e tenta depois passar a ferro para ver se isso daqui sai, se essas rugas saem, se isso daqui desaparece. Mas a folha está aberta de novo, não é? Nós somos assim. Vêm as mudanças, nós somos amassados, sacudidos, feridos, mas vem a restauração e isso vai acontecendo dia a dia. Pode se sentar. Isso vai acontecendo dia a dia, mas nós somos como esse resultado aqui. À medida que os anos vão se passando, nós somos como essa folha. Cada um de nós tem uma cicatriz, um amassado, como Paulo disse, né? Não me molestem porque eu carrego as chagas de Cristo. Às vezes eu fico me lembrando dos vergões, dos açoites, as cicatrizes que Paulo tinha, as marcas que nós temos na nossa vida. Eu tenho, a minha folha está de um jeito, a sua está de outro, mas nós continuamos, irmãos. Nós estamos aqui, a vida nos deixa aqui assim, mas nós prosseguimos. E aí a nossa trajetória, o que nós somos,
é uma grande obra. É como essa folha marcada. Se nós tivéssemos a possibilidade, imagine que você, a sua vida, a sua trajetória, imagine que você é um lápis, uma caneta, e se você pudesse ter uma visão de cima, que nós sabemos que só Deus tem, se nós pudéssemos ter a visão que Deus tem, e imaginássemos a nossa vida como numa trajetória sendo feita por um lápis, eu tenho certeza que eu e você veríamos uma obra de arte. Nós veríamos um traçado bonito, porque é um traçado de Deus. Nós veríamos as nossas marcas, as nossas decepções, tudo que nos aconteceu, todas as nossas cicatrizes, mas nós somos assim, as mudanças nos acontecem e elas são necessárias, irmãos. Esse amassar e desamassar é necessário para a nossa vida, para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento. Deus, via de regra, faz assim. Você não vai conhecer alguém que nunca tenha passado por esses solavancos e nós assim precisamos passar para que nós cresçamos, nós tenhamos o nosso amadurecimento, que você tenha a sua personalidade, que você tenha a sua identidade, as suas características, e é assim que a vida é, a verdade é exatamente essa. Mas muitas famílias não estão sabendo lidar com essas mudanças, e isso as está destruindo. Você sabe que muitas famílias, quando passam por alguma mudança, a Cris disse aqui no início que agora tem a possibilidade, né, de um divórcio pelo aplicativo. Eu não tenho essa estatística, mas talvez durante essa pandemia aí, o número de divórcios tenha aumentado. As pessoas não estão mais suportando ficar dentro de casa uma com a outra. E aí, quando vem essas mudanças, perdas de emprego, perdas de familiares, perda de saúde, essas mudanças vão batendo e as pessoas não sabem lidar com isso. E muitas famílias estão sendo destruídas. E como eu disse, irmãos, nós temos essa tendência humana de seguirmos esse fluxo, de gostarmos da rotina, de termos esses hábitos fraquinhos, que vamos nos acostumando com eles até que a gente não consiga mais se livrar deles. E é algo curioso também, é aqui que eu me meto na área dos outros, mas nossos cérebros reagem a essas mudanças, irmãos, numa das áreas mais intrigantes, o córtex frontal. Caramba, você nunca imaginou num culto de casais ouvir sobre cérebro, hein? Um pastor falar de cérebro. Não entendo nada, não sou neurologista, mas quando a gente vai preparando, a gente vai, né, olhando. E eu comecei a ler sobre ele, o córtex frontal, a parte do cérebro que está aqui na sua cabeça. É ele que atua nesse momento, no momento das mudanças. Vamos fazer um exemplo? Fica de pé. Fiquem todos de pé. Relaxem. Larga essa folha aí. Relaxem. Pode sacudir os braços. Hélio, sacode os braços aí. Beleza? Todos relaxados? Cruza os braços. Maravilha? Relaxa de novo. Todos relaxados, né? Agora vocês vão cruzar os braços de novo, mais na posição contrária que vocês cruzaram. Vamos lá. Não pode ser na mesma posição. Qual foi a vez mais desconfortável para você cruzar os braços? A primeira ou a segunda? A segunda é o seu córtex frontal que atuou. Pode sentar. Na primeira, ele estava desligado. Ele nem atuou. É o seu hábito, o seu padrão, o seu costume, sua rotina. Você cruzou os braços como você sempre está acostumado. Quando eu pedir para você cruzar de maneira diferente, a atenção que se dá no córtex frontal, acho que é por isso que a gente faz assim, quando esquece alguma coisa. Acho que é por isso, né? Não sei. Quando você é forçado a fazer algo diferente, ele atua, ele entra em ação. E é por isso que os adolescentes
os nossos filhos pequenos são tão desatentos e a gente briga com eles, é porque eles, o cérebro deles, o córtex frontal deles, não amadureceu completamente. E o nosso cérebro, irmãos, uma curiosidade, ele corresponde a apenas 3% da nossa massa corporal, só 3% em massa. Um cara como eu, que tem 100 quilos, ele pesa muito 3 quilos. Mas ele consome 20% do que você come. Se você comer 5 pipocas, uma é para sustentar ele. É por isso que quem é inteligente e trabalha muito com a cabeça, tem que comer muito, tá? Então, o nosso cérebro, ele reage a essas mudanças no córtex frontal. Se ele não atuar, a gente vai no hábito, a gente vai no nosso sentido natural, e é aí que essas mudanças acontecem. Toda vez que a gente leva um solavanco, toda vez que nós somos forçados a sair desse nosso natural, é onde o córtex frontal entra, é onde a mudança acontece. Mas nós estamos aqui não para ouvir doutrinas de homens, nem filosofias humanas, nós estamos para ouvir a palavra de Deus. E nós, como eu disse, nós buscamos na Bíblia o suporte, o nosso ensinamento, a nossa orientação para essas coisas. Então, como a gente vai reagir às mudanças? Como é que a gente pode ver na Bíblia, e ela não omite esses fatos das mudanças existirem, ela, muito pelo contrário, nos ensina como nós devemos reagir. Então eu queria ver com você um exemplo que os irmãos conhecem bastante, que está lá no livro de Ruth, capítulo 1, do versículo 1 ao 5. Talvez você esteja perguntando assim, por que ele não arrumou um casal na Bíblia para trazer um exemplo? Não é que não tenha um casal aqui, irmãos, é que esse casamento, lamentavelmente, se desfez, né? O marido não de Ruth, mas de Noemi, partiu. Lá em Ruth, no capítulo 1, do versículo 1 ao 5, veja só. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Olha só, irmãos, como há na Bíblia as situações inesperadas também. As coisas mudam. Logo aqui no início a gente viu a primeira mudança, a primeira situação, a fome. A fome apareceu. Houve fome na terra naquela época. E houve também a primeira mudança, a ida dessa família para Moabe. Muitos podem criticar, né? E eu acredito que eles até têm uma certa razão a dizerem: por que o povo de Deus, se houve fome, por que esse povo não se dobrou, não clamou a Deus? Vocês viram aqui comigo que era nos dias em que julgavam os juízes. E vocês lembram também de que no livro de Juízes diz que cada um fazia bem o que lhe parecia mais certo, fazia o que lhe parecia mais correto. Não havia mais uma liderança, haviam pessoas levantadas por Deus para julgar, mas cada um fazia o que lhe parecia mais certo. E aí, vira e mexe, aconteciam as heresias, a desobediência, a idolatria. E aí, nesses momentos, não é?
Deus muitas vezes age e traz a sua justiça, às vezes com a fome na terra, e ele assim fez naquele momento. O povo de fato não clamou, e o que ele teve que fazer, Elimeleque teve que tomar uma atitude. Com a mudança ele teve que ir para Moabe para que não morresse de fome. Nós vemos aqui também uma segunda situação. Morreu Elimeleque, e a segunda mudança, a falta de liderança. Elimeleque era o líder da família, ele quem decidiu ir para lá, era ele o sacerdote, era ele talvez o que provinha, né? Trazia recursos, o que sustentava a casa naquela época, tanto que depois que morreram os filhos, ela ficou desamparada. Então, eles talvez tenham ido bem jovens, e o pai sustentava a família, mas a mudança aconteceu, houve a perda do marido, primeiro houve a fome. Veja só quantas situações e quantas mudanças aconteceram. A terceira situação, seus filhos casam com descendentes dos moabitas. Diz aqui o texto que Malom e Quilion casaram com duas mulheres do povo de Moabe, Orfa e Ruth. E talvez, né, uma terceira mudança aqui, novos componentes chegam na família, novos hábitos, nova casa, novas rotinas. Você quando casou, e lembra do primeiro dia que você foi para sua casa com a sua esposa? Não foi assim meio estranho? Né? Assim, pô, você faz desse jeito? É? E eu faço assim. Leva assim uma semana, duas, sei lá, leva um tempo, não é? É uma outra pessoa com uma outra rotina. E aí elas vão morar com a sogra. E aí a sogra tem que conviver com a nora ali, com as rotinas dela. É difícil? Ninguém diz nada, né? É difícil, às vezes, a nora se adaptar aos hábitos da sogra e vice-versa, mas há ali uma terceira mudança. A quarta situação, após 10 anos que eles estavam ali, 10 anos seus filhos falecem. Terceira mudança, quarta mudança, perdão, o desamparo. Ela foi desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Então, irmãos, nós vemos aqui 4 solavancos nessa família que nós imaginamos, né? Em 10 anos talvez isso tenha acontecido, mas nós olhamos que é algo bastante difícil, principalmente para Noemi perder o seu marido. Primeiro passou pela fome, teve que ir para uma terra estranha, depois perdeu seus 2 filhos. Estranho, difícil, né? Muitos de nós, como eu disse, como é que reagiríamos nessas situações? Mas o que nós aprendemos aqui do texto, que nós podemos inferir, é que em todas essas situações nós não vemos a mudança na fé de Noemi. Nos versículos 6 a 8, diz assim: então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com as suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: ide, voltai, cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. Veja, irmãos, olhando para esse texto, eu acredito que não houve uma mudança na fé de Noemi, na postura, porque se assim fosse, se ela fosse uma revoltada com Deus, ao ouvir que tinha pão agora na sua terra, ela poderia dizer: eu não quero mais saber, eu tive que vir aqui para cá com os meus filhos, aqui eu perdi meu marido, perdi meus filhos também, justamente porque ele trouxe a fome, eu não quero mais saber desse Deus. E também não diria a elas 2 que o Senhor use de benevolência convosco. Talvez ela dissesse assim: olha, boa sorte para vocês. Mas não mencionaria o Senhor. Então eu não vejo aqui, apesar de todas as
situações e mudanças, não vejo uma alteração na fé de Noemi. Amados, manter a fé, mesmo nas situações mais difíceis, é o alvo de todos nós. E talvez a coisa mais difícil também que nós tenhamos que fazer. Porque adaptar, a gente se adapta. Quem não se adaptou agora com as mudanças, né? A gente ouviu aqui, poxa, agora psicólogo, está aqui o Elcio que não me deixa mentir, psicólogo agora faz consulta por videoconferência, não é? Irmãos, quem imaginava divórcio agora, também pelo aplicativo? Irmãos, muita coisa mudou e a gente se adapta, a gente vai tocando a vida, como eles dizem, nesse novo normal. Mas esse período que a gente está passando, nós temos visto que talvez nem todos tenham mantido a fé, a confiança, apesar de tudo que eu passei, apesar de todas as minhas cicatrizes, de todas as minhas mudanças, eu não largo o Senhor. Isso é o desafio de todos nós no nosso casamento. Apesar de todas as mudanças, seguir confiando em Deus. A nossa fé precisa se manter inabalável. E diante de mudanças, frequentemente, decisões têm que ser tomadas. As mudanças, às vezes, implicam, né, decisões. Amados, eu acho, né, que há mudanças que nos arrastam. Não tem jeito, não tem como você ficar parado e querer ali se manter estável. É como um tsunami, vai passando e se você quiser ficar de pé, fica, mas ele vai te levar, ele vai te carregar. Então tem mudança que não dá para não tomar uma atitude, não tem como você se manter impassível a elas. Então às vezes, as mudanças, frequentemente, nelas, decisões têm que ser mudadas. E mesmo nesse contexto desolador, Noemi tomou uma decisão pautada pela fé. Quando vem as mudanças na sua vida, como você toma as decisões? Pautado em quê? Porque se você mantiver a confiança em Deus, se a sua fé estiver inabalável, na hora de tomar a decisão, você vai tomá-la baseado na fé. Não é isso que diz a palavra? Meu justo viverá pela fé. Nós vivemos por ela. É a fé, a nossa fé que vence o mundo. Então o nosso casamento, para se manter estável diante das mudanças, solavancos, de tudo isso que nos acontece, nós temos que nos manter fiéis. Não somente um ao outro, tá? Mas também a Deus. O nosso casamento fiel a Deus, ao compromisso que assumimos no casamento. E quando não é mais o momento de permanecer, Deus nos move. Como eles tiveram que tomar a decisão, olha, é o momento de ser movido. Vou levar vocês, é o momento de ser amassado, é o momento de ser desamassado, é o momento de voltar o pão, é o momento da escassez do pão. E nós passamos por isso e Deus então nos move nesses momentos. Deus dirige a nossa vida, assim como levou a família de Jacó para o Egito, e depois tirou eles de lá, e depois levou o povo para a Babilônia. Deus vai movendo, enquanto a necessidade de mudança não é mais o momento de permanecer, Deus faz assim. Mas como eu disse, o grande problema nas famílias é que ou decisão nenhuma é tomada, ou a decisão errada é tomada. Mudanças implicam decisões, mas as famílias ou não decidem nada, ou decidem da maneira errada. Noemi soube tomar a decisão pautada pela fé, porque ela, quando decidiu voltar, ela insta as suas duas noras para que permaneçam, porque ela resolveu voltar, pois o Senhor havia dado pão ao seu povo. E a gente já se encaminhando para o fim, a gente vê como Ruth administrou as mudanças.
também é um exemplo para nós, como ela encarou as mudanças na vida dela. Elas estão aí, como a gente viu, como é que nós vamos lidar com elas, que decisão tomaremos. Essa é a chave de toda a questão, irmãos. Quando as mudanças ocorrerem, que decisão vamos tomar? Que rumo vamos tomar? Quem nós vamos ouvir? Porque dificilmente haverá apenas uma opção. Quando houver essa mudança, você vai ter várias opções. E aqui, quando Noemi resolveu voltar, ela deu às suas noras uma alternativa. Olha só os versículos 9 ao 13. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, por que iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque eu sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-íeis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então veja, irmãos, que ela deu às noras uma opção. Elas decidiram de primeiro dizer assim: não, nós vamos contigo. Mas ela dá a elas uma outra opção. E nesse momento que, pelo menos Orfa, houve a outra opção, ela toma uma decisão. Então, nós vamos ter mais de uma alternativa quando as mudanças acontecerem. A questão é, que alternativa eu vou escolher? Como disse Jesus, entrai pela porta estreita, porque grande e espaçoso é o caminho que leva à perdição. Então há mais de um caminho, há dois caminhos. Deus diz a seu povo: eis que vos proponho vida e morte, bênção ou maldição, escolhe, pois, a vida. Mas há dois caminhos, aliás, há vários caminhos para você escolher, mas só um caminho leva à salvação. Então, nesse momento, nós temos várias opções. Noemi deu a elas as alternativas, e só há dois tipos de decisão: a que me faz retroceder e a que me faz avançar. Não tem outra decisão, não tem aquela que você vai para o ladinho, não tem. Ou você vai avançar, ou você vai retroceder. E aí, nesse momento, é como eu disse, há uma ponderação pelas duas, né? Eu queria só ver esse versículo com os irmãos em Hebreus, capítulo 10. Se nós tivéssemos, sabendo disso, nós tivéssemos que pensar agora: o que eu faço? Volto ou avanço? Hebreus capítulo 10, versículo 38 e 39. Todavia, o meu justo viverá pela, como eu disse, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Se nós, então, somos da fé e não retrocedemos, para avançar eu tenho que ter fé. Eu preciso da fé para avançar. Não é à toa que sem ela não podemos agradar a Deus. Não é à toa que sem ela não vivemos. É ela, por ela, ela que nos sustenta e com ela avançamos. Então, as nossas decisões podem ter várias opções, mas uma delas vai te fazer avançar. Outras podem te fazer retroceder. Cabe a você a análise, o parâmetro pautado pela fé. A que faz voltar, às vezes, é a mais fácil. Muitos, quando se deparam com essas situações de mudança, o desejo é voltar.
Não um voltar de Noemi, mas um voltar ao seu estado anterior. Não é? Muitos, quando passam por problemas no casamento, a decisão mais fácil qual é? Vou largar ela, ou vou largar ele. Eu vou voltar a ser solteiro. Eu quero voltar a ser o que era antes. Muitos tomam a decisão de voltar porque parece que é a mais fácil. Veja o que diz aqui o versículo 14 e 15. Então, de novo, choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Então, nós até podemos pensar que durante o tempo em que elas estiveram ali na casa de Noemi, elas serviram a Deus. Mas no momento em que ouviram a segunda opção, Orfa pensou bem e falou: quer saber de uma coisa? Eu vou voltar para o meu estado inicial. Tanto que ela, aqui Noemi diz a Ruth: faz como a tua cunhada, volta para o teu povo e para os teus deuses. Volta para a sua fé anterior. Volta para o teu estado anterior. É como se dissessem para o filho pródigo que voltou: cara, volta lá para os porcos. Volta lá para comer lá a comida deles. Anda lá junto deles de novo. Irmãos, é exatamente isso. Mas muitos, pasmem, decidem voltar. Porque às vezes é a parte mais fácil. São inúmeros os casamentos em que a decisão tomada é de voltar ao estado anterior. Recomeçar seria o argumento. Não, eu vou agora recomeçar. Deus vai me dar uma vida nova. Será que é Deus mesmo que vai te dar? Então, irmãos, nós precisamos pensar sobre isso, sobre as mudanças, sobre as nossas decisões, olhar para os exemplos bíblicos de como lidar com elas, porque Ruth administrou a situação de maneira diferente. Ela administrou pela fé. Versículo 16. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Veja que decisão pautada pela fé. Ruth soube decidir, porque você conhece o restante da história. Ela de fato volta com Noemi, e Ruth, apesar de ser da terra de Moabe, ela entra, na genealogia de Jesus. Ela se casa com Boaz, e você depois lê o resto do livro. Então nós vemos que duas pessoas, Orfa e Ruth, reagiram. Aliás, três. Primeiro Noemi, como ela reagiu a tudo que ela passou, se manteve firme na fé. Depois, na mudança pela volta, houve a opção para as duas. Olha, é melhor vocês ficarem do que virem comigo. Orfa ponderou e resolveu voltar ao seu estado anterior, ao seu povo e aos seus deuses. Ruth lida de maneira sábia. Ela reconhece, por todo aquele tempo que ela viveu, ela reconhece que havia uma fé verdadeira, havia um caminho, um único caminho, havia um Deus ao qual ela deveria continuar servindo. Então ela diz: olha, eu não vou largar de você. Não me peça para te largar, porque onde você for eu vou. O teu povo vai ser o meu povo e o teu Deus vai ser o meu Deus. Essa, irmãos, é a maior prova de uma sábia decisão. Então, ela decide pela mudança na qual está o Senhor. E agora eu te pergunto, quando houver as mudanças, olhe para elas e pergunte a si mesmo: onde está o Senhor? Eu vou tomar a decisão. Onde é que Deus está? Olha para os caminhos, olha para as alternativas e faz como Ruth. Pergunta: onde está o Senhor? Será que se eu for por esse caminho, Deus está lá? Não, no meu coração, o Espírito Santo me diz que eu devo tomar esse caminho. Então decida pela opção em que está o Senhor. E aí, irmãos, façam uma análise. Você com seu cônjuge, você pessoalmente,
As suas decisões ultimamente que você tem tomado por causa das mudanças, em quantas delas Deus estava? Tenta fazer essa estatística. E aí talvez você chegue ao ponto, ao resultado de pensar assim, para si mesmo, tá? Não venha me falar depois. Assim, caramba, nenhuma das decisões que eu tomei até agora, Deus estava. Irmãos, é hora de mudar. É hora de você então passar a decidir, pautado pela fé. Não decida, né? A gente sempre pensa naquele exemplo de Ló e Abraão, que um olhou e viu os campos bonitos e resolveu, quero esse aqui. E Deus diz assim, olha, vem comigo que eu vou te mostrar para onde eu vou te conduzir. Então a gente sempre lembra disso e talvez agora você pense, né? Caramba, as minhas opções, nenhuma delas até agora Deus estava. Amados, é tempo de mudar. Se você está aqui, Deus está te dando uma oportunidade de mudar. A partir de agora, nos solavancos, nos problemas, e eu não sei mais quantas coisas vão mudar daqui para frente, tome as suas decisões pautadas pela fé. Observe onde está o Senhor. Deus sempre está num caminho. Deus sempre está dizendo, vem por aqui, vem por aqui. Mas no seu ouvido tem aquele outro, né? Igual o desenho animado. Ah, não, otário, vai por aquele ali que é mais fácil, hein? Amados, preste atenção, guie o seu casamento por esses princípios. Amém? E eu tenho certeza que você vai ser feliz. Vamos ficar em pé. Eu não sei se o Lucas vai conduzir um louvor final, se a gente tem tempo para isso. Tem? Eu queria orar com você nesse momento. Não vou pedir para que você venha aqui à frente. Eu vou orar a respeito do que nós ouvimos da palavra, mas vou orar depois também, né, pelos enfermos. Vou fazer uma oração depois. Vamos orar, a gente vai ter um louvor e depois vou fazer uma oração pelos enfermos. Meu Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos com o nosso cônjuge, porque com eles assumimos um compromisso diante do Senhor. Meu Deus, e nós cremos que, entendemos até que muitas coisas mudaram ao longo desses anos, não importa quantos anos tenham passado para cada um de nós, mas, ó meu Deus, nós temos certeza que todas essas mudanças o Senhor esteve junto. O Senhor nos conduziu, o Senhor nos moveu. Talvez muitos nesse processo todo tenham sido resgatados pelo Senhor. Ó meu Deus, e nós continuaremos mudando, porque lemos aqui no início, o único que não muda é o Senhor. O Senhor é o único que permanece imutável para toda a eternidade. Mas, ó Deus, nos ajuda, nos dá sabedoria a lidar com as mudanças. Nos dá, meu Deus, esse discernimento, essa visão espiritual de que caminho tomarmos, que decisão tomarmos. Precisamos olhar, meu Deus, precisamos ter, ó Deus, essa percepção. Onde está o Senhor? Em que caminho é o teu? Porque é nesse que queremos andar. Senão, meu Deus, nem estaríamos aqui. Se estamos aqui é porque queremos andar contigo. Queremos edificar o nosso casamento na tua palavra. Nos ensina, Senhor, a andar por esses princípios. Abençoa cada casamento aqui, meu Deus. Abençoa cada irmão. Assim nós oramos juntos, te agradecendo em nome de Jesus. Amém.